Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. E nós vamos fazer essa mensagem desse texto da palavra do Senhor. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse texto da palavra de Deus me impressiona, assim como outras partes, mas de ver a forma como que Jesus se reporta, fala, encara as situações talvez mais desafiadoras. E eu pergunto para você que se você fosse alguém que orasse e, acontecesse uma série de coisas, e diante dessa situação? Vamos complicar a situação, dizendo assim: e se a pessoa que viesse ao seu encontro fosse uma pessoa que, historicamente, não seria a pessoa mais indicada e que confiaria em você como alguém que pudesse ser enviado de Deus? Como alguém que poderia até buscar a Deus. Porque esta era a situação de quem que morava em Tiro, Sidom. Ou, aqui o texto fala, que ele foi para a região de de Tiro e Sidom. Esse era um local, onde existia, lá no passado, uma série de problemas. Esse local era o local onde existiam aqueles povos, que lá no tempo de Jezabel tinham os profetas de Baal. E historicamente também foram locais de muitos cultos a Baal. E também locais onde muitas pessoas, ao invés de buscar a Deus, mesmo sendo aí do povo de Deus, não o faziam, mas buscavam outras coisas. E aqui então, Jesus está entrando numa terra, num local em que as pessoas não eram as pessoas que tinham uma herança segundo a tradição do Deus Todo-Poderoso. Mas ele estava lá. É bom lembrar que capítulos anteriores e textos anteriores, você vê que os fariseus, escribas, sacerdotes já estavam no seu encalço. Já estavam planejando coisas aí. E ele estava questionando também. Se você olhar, esse capítulo começa com aquela discussão de o que contamina o homem. Ou seja, aquelas pessoas estavam buscando razões importantes para poder acusar Jesus. E estar na presença de alguém que era gentil era muito prato cheio para a vida deles. E é interessante aqui que Jesus então tem esse confronto com esta mulher, que lhe faz um pedido simples para Jesus, simples para a situação, simples para aquele momento. Ele queria ficar em oculto, mas aquela mulher, com o problema que tinha, com a situação que tinha, com a necessidade que tinha, sabia que somente Jesus poderia fazer isso para ela. Por isso, nesse texto, nós podemos aprender algumas lições que Jesus deseja ensinar. Deseja que a gente possa
entender algumas situações que estão também ao nosso redor e que nós precisamos, às vezes, encarar tais situações como solução de Deus para a vida das pessoas e também lições de Deus e aprendizado, né, que podemos obter de Deus para a nossa vida também, mesmo que isso tenha sido lá atrás, tão longe e tão distante. Então, o primeiro ensinamento que a gente pode observar de Jesus é que Jesus demonstra claramente quem vem aqui para rejeitá-lo e quem vem também para recebê-lo. Aqui está um confronto muito grande, né? O texto fala que, o texto começa, né? Fala que ele partiu de um lugar, e aquele local era justamente aquele local onde estavam os escribas, fariseus, e questionavam, não? E ele agora vai para um outro local. Eu vejo que essas pessoas, como eram muito teimosas e queriam pregar, né? Ou melhor, pregar, não queriam pegar Jesus para crucificá-lo, para judiá-lo, para levá-lo embora, para fazê-lo desacreditado, tinha lá também alguém querendo saber do que ele seria capaz de fazer. E aqui, Jesus então demonstra a situação, né? Claramente, quem vem? Capítulo 7, esse mesmo capítulo, versículo 7, tá? No texto anterior, ele diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são, que são preceitos de homens. Ou seja, ele estava indicando que os fariseus estavam ensinando muito mais, muito além daquilo que a palavra mesmo ensinava. Ou seja, era preceito de homens. E esses eram os que queriam rejeitá-lo. Agora ele estava de frente de uma mulher que lhe pedia. Esta mulher, ela vem, talvez nos olhos da sociedade da época, ela só era alguém que era gentia, que era alguém que era religiosa, mas tantas religiões havia, que talvez seria mais um. E eu vejo que talvez Jesus também colocava a situação desta maneira, testando, querendo saber acerca de quem era realmente aquela mulher. E aqui ele demonstra muito claramente, quando ele diz assim: olha, não é bom, né, dar pão, né, para os cachorros. Ele fala, é melhor fartar primeiro os filhos. A gente olha esse texto e fala assim, nossa, mas Jesus foi deseducado, né? Chamar a mulher, né, de coisa de cachorro. Acontece que esse termo de cão era muito utilizado dos judeus para tratar os gentios. Muito utilizado. E isso era comum. Porque para eles, quem não era judeu era alguém que não queria saber de Deus. Ou melhor, nem podia até se colocar dentro da parte do templo mais importante. Precisava ficar na parte lá do átrio dos gentios. Você pode olhar que, se você olhar no templo de Jerusalém, nos mapas que tem na sua Bíblia, você vai ver um lugar que está escrito Pátio dos Gentios. Até lá o gentio podia ir. Para frente, não. Se contaminaria o local. Por isso, da questão dos versículos anteriores, Jesus falar da questão da contaminação. E Jesus então mostra claramente aqui quem vem para rejeitá-lo. Por que ele coloca isso? Primeiro, hoje também, quem está rejeitando Jesus? Quem está buscando Jesus, querendo receber Jesus, querendo receber o ensinamento? E eu vejo que aí nós precisamos estar muito bem atentos, tanto nós como seus filhos, para receber o ensinamento, receber aquilo que Deus deseja da nossa vida, quanto também estar atentos para que a gente não rejeite. Mas como assim, pastor? É isso, eu coloco isso porque assim eram os religiosos da época. Eles eram tão religiosos, mas tão religiosos, tão atentos a leis, que você falava assim, não, mas eles são certos. Mas eles também rejeitaram o Messias. Então eles não eram tão certos assim. Isto é um alerta para cada um de nós, para que a gente não comece a ter algumas atitudes e comportamentos que sejam comportamento de quem rejeita aquele que nós temos que receber.
Por isso, esse ensinamento é um alerta para cada um de nós, para que a gente não comece a rejeitar aquilo que nós precisamos receber e que a gente receba de coração aberto. Não importa se temos necessidades ou não, como esta mulher, mas importa é receber a mensagem de Deus que é necessária para a nossa vida, para o nosso viver. Muito mais agora, nesse tempo que nós vivemos. Dessa forma, meus queridos, ainda Jesus ensina que não receber Jesus está fora do desejo do Pai. E não receber Jesus aqui não implica só na questão da salvação, mas implica também em fazer aquilo que Jesus ensina, porque Jesus ensina aquilo que é o desejo do Pai. A palavra de Deus ensina também, coloca, né? Jesus veio para o que era seus, e os seus não os aceitaram. Está meio ligado a essa questão dos escribas, fariseus e tudo mais. João capítulo 1, versículo 10 e 11 fala sobre isso. Não somente Marcos, mas João também fala sobre isso. Olha aqui o texto. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ao final desse texto, ele diz assim para a mulher que a filha já foi curada. O seu pedido for aceito. Ele viu naquela mulher algo que não viu na pessoa daqueles que estavam importunando no começo do capítulo 7. Porque aqueles que conheciam do Messias, conheciam a lei de Moisés, não receberam. Mas esta, que é de uma região que provavelmente era a rejeição, conhecida como as pessoas que rejeitavam a Deus, eram as pessoas agora que estavam querendo saber de Jesus. Querendo saber do que Jesus poderia fazer. Saber da libertação. E é interessante que a questão da libertação aqui era algo que não só afastava as pessoas de Deus. Qualquer enfermidade era vista como maldição de Deus, como castigo de Deus. Possessão era mais ainda, não somente a família. É igual hoje, se você for olhar hoje, né, você vê algumas pessoas, quando tem algum problema psiquiátrico, às vezes nem quer falar que vai no psiquiatra, porque tem medo do estigma, da situação de passar vexame, porque alguém vai falar e vai ficar olhando meio assim. Né? E não é isso. Imagina naquele tempo. Pessoas eram estigmatizadas, eram taxadas de que eram do demônio, amaldiçoados e tudo mais. Vocês podem lembrar, né, quando vocês estudaram a Idade Média, caça às bruxas, tem gente que não era bruxo e foi morto. Tem gente que era crente, orava, fazia milagres. Não ele, mas Deus fazia milagres. Aí isso é bruxaria, queima, fogueira. Não receber Jesus e os seus ensinamentos está fora da vontade. E essa mulher recebeu de Jesus. Mesmo Jesus ainda colocando aquelas palavras. Mesmo Jesus colocando aquela situação. Olha, isso daqui é para os filhos. Não é bom, né, deixar de dar os filhos, né, e dar para os cachorrinhos. E nessa lição, ou melhor, nessa colocação, Jesus ensina mais uma situação. Jesus quer saber quem ele é para você, assim como quis saber quem ele era para aquela mulher. Jesus faz uma verificação da sua tarefa. E Jesus fala assim: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus usa uma palavra usada pelos judeus, né? Que, como eu disse, né, designava o cão, os cachorros, e isso é designação para gentil. E é interessante que aquela mulher diz Senhor, e não é o Senhor como a gente fala assim, o senhor aqui, ou o senhor, ou o doutor aqui. Aqui essa designação é colocada para alguém que é superior, mas superior de você olhar e se prostrar.
E prostrar significava um sentido de adoração. Enquanto os escribas vieram com pedras e vieram com contestação ao Senhor Jesus, essa mulher veio como Senhor e veio também com o gesto de prostrar-se aos seus pés e fazer-lhe o pedido. E quando Jesus coloca essas palavras, ela diz assim, que a migalha era até suficiente para ela. Não precisava ser um pão inteiro, mas a migalha era o importante para ela. Dizendo assim, olha, aquilo que o Senhor fizer, já vai ser o suficiente. Jesus quer saber também o que Ele é para você. Se aquilo que Ele tem feito para você, você tem olhado assim como aqueles escribas que nada valorizava de Jesus, ou você tem olhado que até a migalha que essa mulher tinha na visão era suficiente para a vida dela. Jesus deseja fazer algo na nossa vida e que é muito poderoso. Talvez você espere um pão inteiro, mas Jesus está falando, olha, a migalha é poderosa. Porque às vezes nós estamos, com a nossa cabeça cheia daquilo que o mundo coloca para a nossa vida. Aquelas pessoas que estavam à procura, querendo perseguir Jesus, estavam com o significado totalmente ligado e afogado pelas coisas do mundo, embora religiosos. Eu digo que para nós hoje isso é um alerta. Porque é muito fácil hoje nós estarmos sendo dirigidos pelas coisas do mundo, pela força do mundo, pelo formato do mundo, pelo sucesso do mundo, pela qualidade das coisas do mundo. E esquecemos do que é qualidade para Deus. Esquecemos do que é importante para Deus e do que Jesus nos ensinou. Jesus deseja que cada um de nós possa ver o que Ele tem para nós. E se Jesus falasse assim, que Ele não ia dar pão, porque não era bom dar esse pão para os cachorrinhos, o que você faria? Você falaria como esta mulher? Jesus usa uma palavra muito importante naquele momento. E aquela mulher, ela não se sente ofendida. Talvez se Jesus falasse com cada um de nós, nós ficaríamos ofendidos. A gente chegaria até a bater o pezinho como uma criança, birrenta. Como assim? Chamando eu de cachorro? Aquela mulher tira de letra. Ela conhece a sua história do seu povo. Mas ela conhece também quem está diante dela e o que Ele pode fazer. Por isso, Jesus, Ele quer que você tenha compreensão da tarefa dEle na sua vida. O que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer com migalha. Muito mais do que Ele pode fazer com pão. Mas você tem que ter uma disposição. Colocá-lo como Senhor na vida. E colocá-lo também como aquele que você adora. Essa foi a atitude, o comportamento daquela mulher. E por fim, eu quero dizer acerca, daquilo que Jesus deseja ouvir. Ele ensina o que Ele deseja ouvir. A mulher usa o Senhor, usa esse tratamento, que é mais do que algo que a gente está acostumado a ouvir, mas entende que ela está submissa, que ela está à disposição, que ela está pronta para se colocar na presença daquele Jesus e fazer o que Ele deseja. E imediatamente quando ela fala, e aqui o texto não fala que ela está irritada, mas ele fala assim, por esta palavra, pode ir que a sua filha já está liberta. Não há problemas com a palavra de Jesus. Não há problemas com aquilo que Jesus disse para a vida dela. Mas o que Jesus queria ouvir, essa disposição
de serva, disposição de que o pouco que Jesus podia fazer seria o suficiente para a libertação. Nós entendemos isso? Ou nós queremos sempre mais? E Jesus disse, por esta palavra, Jesus demonstra que os valores pessoais e humanos, ou seja, daqueles de judeus, daqueles que eram os fariseus, daqueles que eram os sacerdotes, aqueles valores que eles colocavam para os gentios, que os gentios colocavam para os judeus, aquilo não significa absolutamente nada, mas o que significa é aquilo que nós nos colocamos diante do Senhor e fazemos uma dedicação da nossa vida. Essas situações que judeus, gentios colocavam, não aproximavam de Deus, mas aquela palavra daquela mulher, aquela resposta aproximou de Deus. Por quê? Ela sabia quem era ela, mas ela sabia quem era Jesus. E você sabe quem você é. Você sabe quem é Jesus. E Jesus hoje vem dizer para você o que você quer. Você acha que somente aquilo que talvez Jesus pode te dar tem que ser uma grande coisa? Ou aquilo que Jesus pode dar pode ser uma migalha que será o suficiente? Essa mulher sabia muito bem o que Jesus podia fazer. Jesus foi aquele que libertou a vida daquela menina. Quando aquela mulher chegou em casa, aquela menina estava já liberta. Precisamos lembrar que muitas vezes o que atrapalha a nossa relação com Deus são esses pensamentos de judeus, de gentios, aquilo que contamina a nossa mente e nos impede de buscar o Jesus, aquele que pode fazer muitas coisas. O Jesus que pode libertar. O Jesus que pode mudar a situação. E é esse Jesus que quer mudar a sua situação, quer mudar o seu viver. Que Ele abençoe a sua vida. E que Ele faça segundo a orientação dEle para aquilo que você deseja. Qual é o seu pedido? Aquela mulher veio com um pedido. Talvez Jesus tenha colocado também uma outra questão para você. O que você tem respondido para Ele? Você tem feito como uma criança birrenta? Ou você tem falado, Senhor, sim, eu sei. Mas o pouco que o Senhor fizer, será muito. E será o suficiente. O que Deus tem falado para a sua vida? O que você tem pedido diante de Deus? Eu quero que nós oremos agora. E depois nós estaremos nos colocando diante do Senhor. E vamos orar. Eu quero que você se levante neste momento. Se você estiver em casa, se quiser se levantar também, se levante. Se você puder, né? E nós vamos orar. E em seguida nós vamos orar e já impetrar a bênção. E estaremos depois tendo só mais um cântico final. Tá bom? Cântico que é a graça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, pedimos, ó Pai, a Tua direção e os Teus cuidados. E, Senhor Deus, nesse desafio da mulher, nesse desafio, Senhor Deus, de sermos prisioneiros, de carregarmos um estigma, de carregarmos, Senhor Deus, uma fama, de carregarmos, Senhor Deus, ó Pai, um problema, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. E sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor é um Senhor, ó Pai, que é misericordioso. E por isso nós queremos pedir, Pai, que nos perdoe na nossa teimosia ou na nossa forma birrenta de ser, mas que a gente possa ser como esta mulher. E nos fartamos, Senhor Deus, com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Pai, nós não queremos desprezar o pão, mas sabemos, ó Pai, que gotas, que migalhas, são suficientes, Senhor Deus, para fazer a transformação na nossa vida. E por isso, Pai querido, vem, Senhor Deus, ó Pai, transformar, libertar, sacudir, Senhor Deus, mover, ó Pai, nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, colocar cada um aqui, filhos e filhas, e dizer, Senhor, e, ó Pai, nos prostrar, ó Pai, diante de Ti,
e dizer, Senhor Deus, quanto nós precisamos de Ti. Pai querido, dirija, Senhor Deus, nossa vida, dirija o nosso viver. Nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.